A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, uma irmã me perguntou, nos comentários dos vídeos, quanto tempo a gente deve orar, pedindo a Deus dons espirituais. Deve orar até receber? Quanto tempo? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui a respeito disso, tá? De tempo, quantas vezes a gente precisa pedir uma coisa para Deus, tá? Não só dons, mas todas as coisas. Quero agradecer aos irmãos que têm se inscritos, Já chegamos a 3.000, eu acho, de inscritos. E agora vamos começar a fazer algumas lives, tá? Eu vou bolar tudo direitinho e vou deixar avisado quando eu vou fazer live. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Você ajuda muito compartilhando as nossas ideias, deixando um comentário, deixando um like. Deixa um comentário aí se você é inscrito, de que lugar você está falando, de que lugar você está, tá bom? Bom, quanto tempo eu devo orar, pastor, pedindo um dom a Deus? Quanto tempo? Isso aí, irmão, vai ser uma questão de mentalidade, tá? Por exemplo, quando eu era jovem, que eu queria ser batizado com o Espírito Santo, na verdade eu só aceitei Jesus porque eu vi um jovem falando línguas estranhas, tá? Aí eu queria. Eu orava toda hora pelo batismo com o Espírito Santo. Toda hora. Se eu fosse orar pelo almoço, eu dizia: Senhor, obrigado pelo almoço, mas não esqueça do meu batismo com o Espírito Santo. Parecia uma loucura, uma doença. Não era uma coisa tão obcecada que eu estava para ser batizado com o Espírito Santo, que como na época não tinha celular, não tinha despertador, o que era que eu fazia? Eu ouvia os irmãos dizendo que orar de madrugada era melhor. Então eu dormia no chão limpo mesmo, porque na madrugada aquele frio me acordava para orar. Naquela época eu tinha uma fé, meu Deus do céu. Então eu vivia em ciclo de oração, vigília, pedindo toda hora. Era uma questão de mentalidade. Eu era novo na fé, eu não conhecia nada da Bíblia. Eu era um menino na fé, estava começando, estava empolgado, sentindo a graça. Quem começa sabe, a empolgação que vem, a vontade de orar toda hora. Porém, irmãos, depois do tempo, depois que a gente está um bom tempo na presença de Deus, depois que eu comecei a estudar mais a palavra de Deus, a entender mais e a conhecer melhor, a mudar a minha cosmovisão, eu entendi que para orar, seja por dons espirituais, seja por qualquer outra coisa, eu aprendi que a gente não pode orar mais que 3, quer dizer, é a minha opinião, tá? Eu respeito se você não acredita, quiser orar toda hora, mas na minha opinião, devido a que eu orei e devido ao que eu pedi a Deus e já recebi, na minha opinião, eu acho que a gente não pode orar mais do que 3 vezes, tá? E eu vou explicar por que 3 vezes. Fica comigo no vídeo, não vai embora não. Assiste até o final para me ajudar. Por que 3 vezes? Primeiro, vai de você ter... Que entendimento você tem de Deus? Deus, Ele é Pai. E como Pai, Ele é bom. Melhor do que o Pai terrestre. E Ele diz que se um filho dele pedir carne, pedir peixe, Ele não vai dar cobra. Pedir pão, Ele não vai dar pedra. Então, partindo do princípio que Deus é bom e é Pai, eu acho que não há necessidade de pedir mais do que 3 vezes. Outro princípio. Tem um Provérbios que diz assim: Deus fez o olho que vê e a boca que fala. O que é que esse provérbio está dizendo? Se Ele fez o olho, você acha que Ele não vê? Ele vê. Se Ele fez a boca, você acha que Ele não fala? Fala. Se Ele fez o ouvido, Ele criou o ouvido. Você acha que Ele não ouve? Ele ouve. Então, Deus é bom, Deus é um paizinho bom. Deus vê tudo, Deus escuta tudo. Será que quando eu dobro os meus joelhos para orar, a Bíblia vai dizer que Ele já sabe o que eu vou falar antes de eu falar? Ele já sabe. Então, eu acho desnecessário orar mais do que 3 vezes. Por quê? Porque se Deus não me dar algo, é porque Ele sabe que aquilo vai me fazer mal ou eu não preciso daquilo. Ele sabe de todas as coisas.
Então, Deus não é um cara manhoso que você vai ficar, vai Senhor, me dá Senhor, vai Senhor, salva Senhor. Não, parece que tem pessoas que acham que vê que Deus é ruim, sabe? Deus parece que é um xerife, um cara brabo, com um chicote. Não orou o tanto que eu quis, não, tem que orar mais. Deus não é assim, mano. Que mentalidade, né? Parece que Deus é ruim, cruel. Se eu não consigo ser, eu sou ruim, não consigo ser cruel com meus filhos. Você acha que um filho seu pedindo uma coisa que ele necessita, você vê que ele necessita mesmo daquela coisa, você vê que vai fazer bem para ela, você não vai dar? Só se você não tiver condições. Só que Deus tem todas as condições. E eu oro também 3 vezes, porque o apóstolo Paulo vai dizer, eu orei 3 vezes para Deus tirar o espinho na minha carne, e ele disse, a minha graça te basta. É óbvio que alguém vai dizer assim, mas Isaac orou 20 anos para Rebeca ter o filho e tal. Mas assim, irmãos, eu acho desnecessário. Eu acho que eu ficar ali toda hora, Senhor, me faz isso. Eu já fiz isso, mas quando eu não tinha entendimento. Mas só que quando a luz vem, o entendimento vem, a gente tem que mudar a nossa prática. E às vezes Deus não dá, porque você fica muito em cima dessas coisas. A gente tem que soltar um pouco, deixar. Uma coisa, eu vou dar um recado para quem vive procurando batismo com o Espírito Santo, tá? Geralmente, Deus vai lhe batizar com o Espírito Santo quando você menos esperar. Enquanto você estiver ali, será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Senhor, me batiza hoje. Talvez Deus não te batize. Mas quando você estiver esquecido, foi assim comigo. Quando eu estava esquecido daquilo, o batismo veio. Então, eu acho desnecessário você ficar toda hora, Senhor, me dá isso. Senhor, me dá isso. Você acha que não chateia? Se eu ficasse para você toda hora, ô irmão, faz isso, irmão 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 faz isso. É chato isso, é chato. Deus, ele sabe o que eu preciso. Deus, ele sabe o que eu preciso. Ele disse, olha, vocês não fiquem preocupados com as coisas não, porque o Pai sabe até o que os pássaros precisam, que dirá vocês. Então, eu acho desnecessário. Mas pastor, a gente não tem que orar sempre? Ora sempre. Mas você não precisa orar só por aquilo. Até porque quando eu estou orando, por exemplo, Senhor, me dá esse dom. Me dá esse dom, Senhor. Me dá esse dom. Será que eu não estou sendo um pouquinho ambicioso? Será? Por que eu não orar assim e dizer, Senhor, levanta pessoas para ajudar no teu reino? Levanta pregadores. Levanta profetas que façam a tua vontade. E quem sabe, Deus te coloca no meio desses que ele vai levantar. As pessoas esquecem de um detalhe quando vai buscar dons espirituais, tá? Eu vejo a maioria das pessoas buscando dons espirituais, elas ficam pedindo muito a Deus, mas dificilmente às vezes estão engajadas com a obra. Geralmente é mais uma coisa para matar a curiosidade, ou porque é sobrenatural. O sobrenatural, ele atrai mesmo, a gente gosta de coisas sobrenaturais. Quem que não gosta de ter uma visão sobrenatural? Mas eu acho que Deus dá mais fácil o dom quando você está engajado na obra. Você está ali trabalhando para Deus. Aí os dons são ferramentas. Deus, olha, meu filho está trabalhando, está mexendo com isso aqui, ele precisa, eu vou dar para ele esse dom. Meu filho está, por exemplo, para que eu ia querer dom de cura e maravilhas? Só se eu estivesse trabalhando com muita gente enferma, ou estivesse trabalhando onde não tem hospital. Por exemplo, eu estou na selva amazônica, apesar que lá também tem os matos, né? Os índios sabem de matos que faz. Mas tipo assim, eu estou num lugar, por exemplo, você está na Índia, a pessoa é muito incrédulo, não acredita muito nas coisas. É bom o milagre ali, porque o milagre vai impressionar. Então é necessário ter um dom ali. Mas, por exemplo, aqui eu estou do lado do hospital, que faz ressonância, que faz tudo, tá entendendo? E a gente tem que entender que, por exemplo, a gente não pode, às vezes, orar para reverter algo que foi nós mesmos que buscamos. Não sei se vocês estão me entendendo. Por exemplo, às vezes o camarada passou a vida inteira fazendo coisa errada.
E aí veio a colheita, ele agora não quer colher mais, ele quer orar para aquilo ser. Está entendendo? Por exemplo, eu não estou dizendo que Deus não pode, Deus pode. Veja, a pessoa passou a vida inteira cabulando aula, respondendo o professor, sujando as bancas da escola, pichando a escola, desobedecendo o pai, desobedecendo mãe, pintou o salseiro, nunca se interessou, ia para a escola matar aula, ia para a escola namorar. Pronto, passou a vida, o tempo passa, o tempo não espera. A pessoa passou a vida, cresceu e como não estudou bastante, vai ter um empregozinho mais razoável. Só que a pessoa, ela quer prosperar, ela quer ser rica. Ela quer um emprego de executivo numa multinacional. Mas você não estudou, você não plantou. Como é que você agora, Deus vai pegar uma pessoa que não estudou, que menosprezou os conselhos, tudo, e vai colocar numa multinacional, no lugar de alguém que estudou, que se capacitou, que correu atrás. Aí Deus vai pegar essa pessoa capacitada, vai tirar, aí vai colocar esse não capacitado só porque esse não capacitado orou. E agora é crente, aí ele agora vai ter o melhor lugar. Será que isso não seria injustiça da parte de Deus? Deus deixar de abençoar alguém que realmente plantou? Então eu acho que às vezes a gente não resolve tudo na oração, tá? Não resolve tudo. Eu acho que a gente tem que orar sim. Orar no máximo. Senhor, tu sabes. Veja o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está no Getsemane e vai orar. E ele ora acho que 3 vezes. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todas as coisas são possíveis a ti. Ele diz isso. Todavia, seja feita a tua vontade. A gente precisa, às vezes, aceitar a vontade de Deus. Porque, às vezes, a gente ora assim, ó. Senhor, por exemplo, um exemplo. A irmã quer um namorado. Senhor, me dá um namorado. Um namorado segundo a tua vontade. Mas que o da tua vontade seja fulano de tal. Ô, gente, quer mandar na vontade de Deus? Você já percebeu que tem gente que é assim? Ela quer mandar na vontade de Deus. Senhor, me dá o dom de cura. E o Senhor está dizendo, mas eu não quero, eu não tenho um projeto para te dar dom de cura. Ai, Senhor, tudo é possível, eu quero. Não tem, vai te atrapalhar. Eu vejo o futuro, vai te atrapalhar. Se contenta, espera. Se eu der ou não, espera. Eu sei o que você precisa. Senhor, me dá o dom da palavra. Aí Deus diz, talvez, né? Uma suposição desse. Mas se eu der o dom da palavra, quando você ficar famosinho, você vai pecar. Então eu não vou te dar o dom da palavra. Não, Senhor, mas eu quero, eu prometo que vou pecar. Como é que você sabe que não vai pecar? Pedro também pensava que não ia negar Jesus. Ah, Senhor, eu não nego o Senhor porque eu vou até o fim. Você vai negar. Você vai negar. Então, aprenda a se conformar com a vontade de Deus. Se Deus quiser te dar um dom, ninguém vai te impedir. Ninguém. Ele sabe o que você vai precisar. Tá entendendo? E a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, eu não vejo hoje, tá? Se você é crente menino, quer ficar orando toda hora por uma coisa, vai curtir a meninice e tal. Mas se você quiser abrir o seu entendimento, tome esse conselho. Ore 3 vezes no máximo e deixe na mão do Senhor. É por salvação do esposo, por salvação da esposa, por dons espirituais, por uma porta de emprego. Ore 3 vezes no máximo e diga, Senhor, está nas tuas mãos. E aguarda, espera. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu meu clamor. Aprenda isso. Que Deus, eu acho que Deus não é tão ruim, cruel para dizer, não vou dar, Ele está precisando, mas eu não vou dar, Ele não está na minha presença, eu não vou dar. Eu acho que Deus é assim, hein? Que mente que você pensa que Deus é? Deus é bom, Deus é amor, Deus é graça. E Ele ama todos os seus filhos. Se Ele vê que você precisa de um dom, Ele não vai te negar. Não precisa ficar toda hora, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Isso é chato demais, pelo amor de Deus. Só uma vez só, 2, Senhor, se for da tua vontade, me dá esse dom. Me abençoa, me batiza com o Espírito Santo e espera, deixa na mão do Senhor. Espera no Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Gostou? Se inscreve, deixa um like, compartilha. Valeu, Deus te abençoe.